aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, versículo 14, que diz assim: e caindo nós todas as terras, por terra, e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisas te é ressuscitar contra os grilhões. E disse eu: quem és tu, Senhor? Quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A palavra de Deus nos mostra nessa passagem bíblica aonde o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, era um perseguidor da igreja primitiva. A palavra de Deus nos diz que ele pegava a carta de alforgia nas mãos do sacerdote para saquear a igreja primitiva. A palavra de Deus nos diz quando Jesus estava aqui neste mundo, muitas pessoas seguiam a sua pessoa. Uma grande multidão seguia a Jesus, uns para receber cura, outros para receber milagre, outros para criticar e outros para zombar da sua pessoa, mas outros seguiam para alcançar a sua salvação. Até por isso Jesus nomeou 70 discípulos e enviou de 2 em 2 para dizer: é chegado o reino do céu. É chegado o reino do céu. Quando estava falando esta palavra, é chegado o reino do céu, já estava referindo diretamente de Jesus. E a palavra de Deus nos diz que Saulo também participou da morte de Estevão, o homem temente a Deus, um diácono. E a Bíblia nos fala que Saulo e os seus companheiros tinham pegado a carta de alforgia nas mãos dos sacerdotes. Para quê? Para saquear a igreja do Deus vivo. E a palavra de Deus nos diz quando ele e os seus companheiros lá ir descendo ao rumo de Damasco, e a Bíblia nos fala que ele teve um encontro real com o nosso Senhor Jesus. Jesus disse dessa maneira: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí Jesus diz, Saulo diz para Jesus: quem és tu? Quem és, Senhor? Jesus respondeu para ele dizendo: eu sou aquele que tu me persegue. O que seria da humanidade, da raça humana, da criatura de Deus, da alma vivente, a imagem, a semelhança de Deus, se não fosse a palavra de Deus? O que seria de nós? Todos nós seríamos lançados
junto com Satanás no lago de fogo. E a Bíblia nos fala que no grande dia do Senhor, Jesus, os seus anjos, os seus fiéis estarão reunidos para lançar Satanás, os espíritos das trevas, os ímpios, até o inferno. A Bíblia nos fala, até o inferno não vai escapar. Será lançado tudo no lago de fogo. Se eu falar para você, para onde você quer ir? Para o céu ou para o inferno? Você vai dizer, eu vou para o céu. Para você ir para o céu, você tem que se converter, fazer um compromisso, assim como Saulo era um homem que perseguia a igreja, mas de certo tempo ele teve um encontro real com nosso Senhor Jesus. E a Bíblia nos fala também, um homem por nome Cornélio, ele queria conhecer quem era Jesus. Esse homem Cornélio era um homem de pequena estatura. Ele falou assim, vou subir nessa figueira brava, sicomoro. Quando Jesus passou debaixo daquela árvore, ele disse, Zaqueu, desce depressa daí, que hoje me convém pousar na tua casa. E naquele momento, muitos daqueles murmuradores, daqueles criticantes, zombadores, diz, ele também entra na casa dos pecadores, sabendo que todos estão ao seu redor. É pecador também? Misericórdia. Sempre tem uns criticantes, zombadores da palavra de Deus, mas não podemos esquecer, que nós devemos anunciar o Evangelho da graça. Hoje está pregando o Evangelho da graça, o Evangelho que foi pago por um preço muito caro, um preço muito alto. Oh, meu amigo Godot, é um prazer lhe ver. E a palavra de Deus nos diz que ele foi descendo ao Damasco, Saulo. Aí Jesus parece para ele, e naquele momento, daquele por diante, ele se converteu a Cristo, a Jesus. Voltando, Cornélio, Zaqueu, aliás, não Cornélio, Zaqueu. Ele queria conhecer Jesus, quem era realmente Jesus na sua vida. Aí subiu naquela figueira brava, Zaqueu. Jesus diz para ele, Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar na tua casa. Hoje me convém pousar na tua casa. Você não tem esse prazer de conhecer Jesus na tua vida? Você que não tem Jesus Cristo, Jesus na tua vida, você não tem o prazer de ter um encontro real com o nosso Senhor Jesus? Você não tem o desejo de conhecer Jesus Cristo na tua vida? Assim como eu tenho o desejo de conhecer Jesus, hoje eu sei quem é Jesus na minha vida. Sinta esse desejo no seu coração, o desejo de quem é Jesus na tua vida. Assim como Zaqueu teve aquele desejo, ele conheceu Jesus. Todo aquele que coloca Jesus Cristo em prioridade, em primeiro lugar na sua vida, se prospera, é abençoado, é protegido, é livrado de todo mal. A palavra de Deus nos diz que Saulo ficou cego
Aí Jesus falou para ele chegar num lugar, numa rua por nome, Rua Direita, e lá você convém de fazer. Lá você vai ter o prazer de sentir o desejo de fazer um compromisso. E a palavra de Deus nos fala que ele teve o privilégio de entregar sua vida ao Senhor Jesus. É só você entregar sua vida ao Senhor Jesus e você vai ver o agir de Deus, as bênçãos de Deus, as promessas de Deus em sua vida. Aleluia! É só você se aproximar de Jesus Cristo, aí você vai ver o agir de Deus em sua vida. Jesus vai escrever seu nome no livro da vida, aonde que Jesus enviou seu discípulo, 70 discípulos, e Jesus deu essa ordenança para que todos viessem dizer: é chegado o reino do céu. E a palavra de Deus nos diz que Jesus deu autoridade no seu nome para o seu discípulo. Não se engane, Jesus nos dá autoridade no seu nome. E a palavra de Deus se fala: os seus discípulos voltaram para Jesus e eles se alegraram: Senhor, mestre, nós oramos para os enfermos no teu nome, as pessoas recebem sua cura, expulsamos os demônios no teu nome, a pessoa é liberta, os demônios saem daquela pessoa no teu nome. Jesus olhou para eles dizendo: alegrai por esse motivo, alegrai por esse motivo, alegrai que o teu nome está escrito no livro da vida. O que adianta o homem ganhar o mundo todo? O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? O que adianta ter tudo na tua vida, uma poupança muito gorda na sua vida, e não ter Jesus na tua vida? Assim como aquele jovem rico, ele diz: mestre, bom mestre, o que devemos fazer para ter a vida eterna? Jesus diz: como tu me chamaste de bom? Bom é Deus. Jesus ensinou para ele os 10 mandamentos. E ele diz: vai na tua casa, pega tudo que você tem e vende, e parte com os pobres, e parte com os pobres, e siga a mim, e terá um tesouro no céu. A palavra de Deus diz: aquele jovem ficou triste, ele preferiu ter só a riqueza desse mundo do que ter Jesus na tua vida. De que fazer um compromisso com o Senhor Jesus, tudo aquilo seria multiplicado, tudo aquela riqueza que tinha ia se multiplicar na sua vida. As pessoas não têm essa mentalidade. Quando você coloca a sua vida, a sua finança, a sua empresa nas mãos do Senhor Jesus, a tendência é de crescer cada vez mais. Mas as pessoas não têm essa mentalidade. Não tem essa mentalidade. Eu deixo essa palavra no seu coração. Não deixe que o inimigo da nossa alma venha triunfar sua vida, não. Mas adquire a sua salvação, aonde que o único que pode nos conceder a salvação é só através de Jesus Cristo, do qual que eu acabei de ler aqui no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em línguas hebraicas, dizia: Saulo, 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 Saulo. Aí Saulo responde: quem és tu, Senhor?
Quem és tu, Senhor? Faça isso. Ouva a voz de Deus na tua vida. Ouva a voz de Jesus Cristo na sua vida, para que você possa ter um encontro real com o nosso Senhor Jesus. Não adianta você ter tudo na tua vida, não ter Jesus na tua vida. O que adianta? Eu deixo essa palavra ao seu coração. Não estou aqui pregando religião, não, mas se Jesus na tua vida, o único que pode nos abençoar nossas vidas e acrescentar tudo que nós temos, se chama Jesus. Ele está pronto para agir na tua vida, Ele está pronto para suprir as suas necessidades e confirmar a tua palavra na tua vida. E aceita o propósito de Deus. Quando você aceita o propósito de Deus, aí entra as promessas de Deus em vossas vidas. Saulo ouviu a voz de Jesus e ele se converteu a Jesus Cristo. E ele foi próspero, foi abençoado, foi o homem que pregou o Evangelho da salvação, convidando as pessoas para que viesse ter o privilégio de ter Jesus na tua vida. E ele deu testemunho do qual que Jesus é em nossas vidas. Eu deixo essa palavra ao seu coração para que você possa entender e compreender o projeto de Deus na sua vida. Aceite o projeto de Deus, fazendo um compromisso, fazendo uma nova aliança com o nosso Senhor Jesus, e você terá a sua salvação, a vida eterna, o descanso eterno, o repouso eterno em vossas vidas. É só você se converter a Jesus Cristo, fugindo da realidade deste mundo, do qual que esse mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Não tem nada de bom, assim como você está andando no deserto, no sol escaldante. No tanto você andar no deserto, naquela areia escaldante, no sol escaldante, os suas vistas ficam embaralhadas. Aí você vê um lago cristalino, e você vai correndo, vai beber daquela água. Quando você chega naquele local que você viu um lago de água cristalina, se acaba. E assim também, as coisas desse mundo são como uma miragem. Tudo que se acaba, está em ilusão. Você não pode se pegar nas coisas desse mundo, mas coloque Jesus Cristo em prioridade na sua vida. Aí você vai alcançar as bênçãos de Deus, as promessas de Deus em vossas vidas. Meu Deus, meu Pai, não é por mundo que vem falar, que o Espírito Santo do Senhor vem convencer o pecador. Ó meu Senhor, eu oro, eu coloco as pessoas, aquele que não fez um compromisso com a sua palavra, eu coloco nas mãos do Senhor, no nome do Senhor Jesus.